Muito bem, estamos de volta. Saúde, segundo bloco do programa de hoje, e a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Como eu disse lá na abertura do programa, o Brasil é o segundo país no mundo em volume de cirurgias bariátricas e metabólicas. A nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é a segunda mais importante do mundo, ou seja, temos muitas cirurgias por aqui. Mas será que o problema da obesidade acaba quando a cirurgia é feita? A gente vai entender que não. Na verdade, a caminhada começa depois da cirurgia. Quem vai falar sobre tudo isso aqui conosco é o Dr. Bruno Queiroz Sander. Está aqui conosco, é também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, cirurgião geral, formado pela UFMG, gastroenterologista e endoscopista, também trabalhando com a cirurgia bariátrica e outros temas ligados. Bem-vindos, doutor, tudo bem? Muito obrigado, Fernando, tudo ótimo. Alegria recebê-lo aqui. Igualmente. A gente estava comentando, né, que, assim, tamanho de estômago não é garantia de magreza para ninguém, né? Estou falando de tamanho do estômago porque durante muitos anos a cirurgia bariátrica e metabólica era chamada de cirurgia de redução do estômago. Exatamente. Na prática, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é o padrão ouro, é o gold standard para emagrecimento. Então, de todos os tratamentos disponíveis, o que vai trazer uma perda maior e mais rápida para o paciente é a bariátrica, mas ela também vai cobrar um preço por isso, né? Tem a questão da desabsorção, a questão da anemia, que é um efeito esperado no pós-bariátrico, queda de cabelo. Então, existem algumas coisas que é importante ressaltar para o paciente não imaginar assim, olha, vou fazer uma cirurgia e daqui para frente é mil maravilhas. Principalmente no que diz respeito a reganho de peso. A gente tem que reforçar que os procedimentos, sejam quaisquer que sejam, balão intragástrico, gastroplastia endoscópica, cirurgia bariátrica, são métodos para ajudar o paciente a emagrecer. Manutenção de peso, aí já é outra história, isso depende do paciente, não do método. E é muito mais difícil manter do que emagrecer, né, doutor? Totalmente. Para emagrecer, às vezes eu reforço para o paciente, se ele faz aquelas dietas da moda, que não é nem recomendado, não é nada saudável, mas o paciente ele consegue perder peso. Se ele toma um medicamento, aqueles que antigamente existiam, sabe, aqueles medicamentos que os pacientes falam, nossa, tomei com 2 meses eu perdi 20 quilos. Perde mesmo, só que não mantém. Não é uma perda de peso sustentada. A cirurgia, o balão, a gastroplastia também não vai dar esta garantia ao paciente que ele vai emagrecer e ele vai permanecer magro. Por isso é tão importante, eu acho que o que a gente vai debater, que é a questão da mudança de hábito, como deve ser feita a alimentação, atividade física, ganho de massa magra para aumentar o metabolismo, que é outro mito aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte, o que faz aumentar o metabolismo? Vou tomar um chá de não sei o quê, vou tomar um medicamento... Pimenta. Não existe. O que faz aumentar o metabolismo é a atividade física, é ganhar massa magra. Músculo requer energia para se manter. Então, se você tem mais músculo, você precisa ingerir mais calorias para manter aquela massa muscular. É só isso. A taxa de metabolismo basal é quanto o corpo cobra para continuar vivo. Isso. Ou seja, quanto você está gastando de calorias só para manter sua beleza, né, doutor? É exatamente isso. Então, se você se exercita, se você tem uma vida mais ativa, o seu gasto calórico diário vai ser maior. Isso te dá o direito de comer um pouco mais. Simples assim. Então, não adianta o paciente imaginar, olha, eu perdi lá, eu fiz um procedimento, qualquer que seja ele, e perdi 30, 40, 50 quilos, cheguei no meu peso, beleza, resolvi minha vida. Não. É a partir daí que começa, de fato, o seu controle, é o que você deve fazer a partir daí que vai definir o seu futuro. Isso é muito bacana, porque normalmente a gente busca um método para emagrecer e depois pensar, nossa, aí eu vou poder comer de tudo. Mas ninguém pode comer de tudo. Ninguém no mundo pode comer de tudo. Sim, não, exatamente. E outra questão que chama a atenção é o tal do foco. Isso vale para tudo na vida. Eu vou citar um exemplo. O paciente, quando ele quer emagrecer, ele tem um foco no resultado. Ele fala, eu quero perder 30 quilos. Ok, ele está lá focado, aí ele perdeu os 30 quilos.
qual a primeira coisa que vai acontecer? O foco deixou de existir, ele alcançou o objetivo. A partir dali, ele fica num limbo, ele fica meio perdido. Isso é impressionante, porque, só complementando o que o doutor está dizendo, quando você está num processo de regime, as pessoas à sua volta vão te ajudar, vão te acompanhar, vão te entender, vão te dar força, porque o fulano, a fulana, a beltrana, a cicrana tá fazendo regime, gente. Não passa com bala perto dela, não. Nem chama para ir no churrasco. Sim. Cerveja nem se fala. Mas depois que acabou, Exatamente. vem um desamparo ali. Né? E vem até um incentivo ao contrário. Nossa, Agora mas já você... acabou. Exatamente. Nossa, mas você ralou tanto. Vai, merece um pouquinho. Eu sou a favor sempre, a gente tem que ter um meio termo, é equilíbrio. Não dá para proibir. Mesmo no processo de emagrecimento. Os meus pacientes, eles sabem bem que eu não proíbo. O paciente fala, doutor, mas eu gosto muito de chocolate. Ele não vai ficar proibido de ingerir chocolate, mas a frequência que ele vai ingerir vai diminuir e a quantidade, obviamente. Mas ele tem que aprender a, principalmente, diferenciar a fome de vontade de comer. Esse é o primeiro ponto para se manter magro. Você viu uma torta de chocolate, você quer um pedaço, mas você está com fome de chocolate ou te deu vontade que você viu a torta? Já começa a mudar. No paciente bariátrico especificamente, existe a restrição da própria cirurgia, o estômago está pequeno, existe uma emenda do estômago com o intestino, a anastomose. Então, o paciente ele começa a perceber ao longo de 1, 2 anos aquilo que não desce bem, mas ele aprende também o que desce bem. Ele vê que o líquido é tranquilo e aí ele começa a migrar para os líquidos que não são muito bem-vindos. Bebidas alcoólicas que trazem prazer, essa satisfação, deixa o paciente alegre, e líquidos como refrigerante ou líquidos muito calóricos mesmo. O grande vilão, no caso do bariátrico, cerveja. Cerveja é um problemão. Às vezes, quando eu vejo o meu paciente que fez a bariátrica, me procura com algum reganho de peso, buscando a opção do plasma de argônio, que é um tratamento por endoscopia para aquele bariátrico que reganhou peso. A primeira coisa que eu ressalto com ele é o seguinte: o plasma vai te ajudar a ter restrição para alimentos sólidos. Líquido continua descendo. Nada do que a gente faça segura o líquido. E o grande problema, líquido calórico, cerveja, pão líquido. E aí? O famoso pão líquido. Agora, aqui também fica uma recomendação importante, aliás, um alerta importante para quem procura fazer uma cirurgia bariátrica, para que procure médicos que são referendados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Falei na abertura, a segunda mais importante do mundo, só perde para a americana, a segunda maior, né? Então, com uma importância muito grande. E é tão importante isso que a Sociedade Bariátrica ela tem um corpo clínico de múltiplas disciplinas para avaliar a condição do paciente. Pelo menos deveria ser assim, né? Um psiquiatra, um psicólogo, nutricionista, os chamados personagens bariátricos, justamente para dar esse suporte que é muito importante, né, doutor? Porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, ela precisa de multidisciplinar crônica que não tem cura. Não tem cura. Por incrível que pareça, Fernanda. Parece uma expressão forte, mas é bom a gente ressaltar. Obesidade é uma doença, está no Código Internacional de Doenças, no CID, e é uma doença que não tem cura. O CID é I66, a obesidade. E não tem cura por quê? Assim como o diabetes, assim como a hipertensão, ela tem controle. O melhor exemplo é o paciente hipertenso te procura, prescreve-se uma medicação para controlar a pressão daquele paciente. Ele estava lá com a pressão 180 por 120, que é 18 por 12, né? Como é dito popularmente, aí aquele medicamento vai controlar a pressão do paciente. O paciente volta todo feliz, daí 2, 3 meses, fala, doutor, que maravilha, minha pressão 120 por 80, 12 por 8, controlei, tá tranquilo e tudo. Vai esse paciente suspender o medicamento para ver o que acontece? Vai subir de novo, a PA vai voltar aos níveis que eram antes. Com a obesidade funciona igual. Se ele deixar de fazer o que ajudou ele a perder peso, se ele largar aqueles hábitos de lado porque ele ficou magro ou está magro, ele
ele vai voltar a ganhar peso de novo. Então, Sim. o controle acabou. Então, ele volta a ganhar, independente do fato de ter operado o estômago, de ter feito qualquer outro procedimento. Independentemente de qualquer coisa. Nós fizemos aqui um programa, doutor Bruno, sobre compulsão alimentar. Nem sempre a compulsão alimentar está ligada à obesidade. Nem sempre. Sim. Às vezes tem outros fatores e vice-versa. Obesidade, nem todo obeso tem compulsão alimentar. Sim. Mas quando tem, e quando a obesidade está relacionada ali, unha e carne, com essa compulsão, e o paciente faz a cirurgia bariátrica, sem investigar as causas dessa compulsão, ele perde peso, ele ganha um corpo novo, ele ganha um desafio pela frente, mas com essa compulsão ali espremida como uma mola. Esse é um grande problema, porque no início a restrição física da cirurgia vai segurar. Só que com o tempo... E ele continua compulsivo. Ele não consegue. Só que nós, seres humanos, nos adaptamos a tudo. E isso vale a alteração anatômica que é feita no estômago e no intestino. A gente adapta como? A gente começa a descobrir alimentos que já não trazem aquela restrição. O carboidrato digere rápido e fácil. Então, o paciente começa a escolher, ao invés de ingerir proteína, ele começa a ingerir carboidrato, porque não vai causar toda aquela restrição nele, vai descer tranquilo e ele vai ficar bem pouco tempo depois. E a gordura está ali sendo acumulada. Acumulada. O líquido calor, como eu disse, cerveja, que é o grande vilão, ele percebe. Mas a cerveja não tem que ser... O senhor falou que pode chocolate, imagino que a cerveja também pode ter algum lugar numa dieta, numa dieta não, num regime alimentar, na reeducação alimentar. Na reeducação alimentar. O que seria uma reeducação? O paciente poder ingerir de tudo que ele gosta, porém na frequência que cada tipo de alimento vai exigir e na quantidade certa. O que não pode da cerveja é aquele paciente que chega para mim no consultório, doutor, eu começo a beber em dia de jogo, quarta-feira. Só que eu já bebi na quarta. Mas às vezes tem segunda. Aí é um problema. Aí ele toma na quarta, já que tomou na quarta, a quinta vão tomar tá chegando o final de semana. Ele emenda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, na semana ele passa 2 dias sem ingerir cerveja. Isso é um problemão. Então, e quando você demonstra isso dessa forma para o paciente, é que ele começa meio que, doutor, mas será que... Falei, vamos fazer as contas por semana, quantas latinhas de cerveja, quantas long neck você toma. Aí que ele começa meio assustado. E aí a conta chega em números absurdos? Sim. Fala o número aí. Se o paciente ingerir sem exagero, de 2 a 3 latinhas cada vez que ele toma, e se ele toma aí de pelo menos 5 vezes por semana, começando aí na quarta, ele só não bebe na segunda e terça, ele vai tomar ao longo da semana em torno de 15 latinhas de cerveja. Isso é muita coisa, e é aquela ingestão que ele não percebe, porque para ele é uma coisa que está tranquila, né? E aí vem o reganho de peso. E como é esse reganho? Ele ganhou aí num mês, se ele ganhar num mês 1 quilo, em 1 ano são 12 quilos de reganho. E vamos acrescentar mais uma coisa. Uma pessoa que toma aí essa quantidade de cervejas ao longo da semana, naturalmente ela não vai ter disposição para fazer uma caminhada, uma atividade física no dia seguinte. Não vai, esse é que é outro problema, mas é isso que eu tento rebater para o paciente, que é aquele negócio. Pode de tudo, mas você tem que compensar de alguma forma. Como é esse compensar? Eu quero sair no final de semana, vai ter um aniversário, eu sei que eu vou sair da dieta, eu vou exagerar de alguma forma. Beleza? Vai sem dor de consciência. Vai lá, come o que você quer comer, da forma que você quer comer, sem peso de consciência. Mas saiba que na semana seguinte você precisa compensar aquilo. Como? Fazendo uma dieta mais restritiva e fazendo atividade física de uma maneira mais intensa, para aquele excesso de calorias que começou a acumular ali, já põe para fora. Não deixa aquilo virar acumulativo, porque daqui a pouco é só 300 gramas, é só meio quilo, é só 800 gramas, e vai quando o paciente cai a ficha, 15 quilos, 20 quilos, o paciente quando volta me procurando. Falou, doutor, fiz a bariátrica aí tem 7, 8 anos, foi um sucesso. Em 2 anos eu perdi 50, 60 quilos. Mas agora, depois da pandemia, que foi o gatilho também, isso foi um grande gatilho. Eu tenho ouvido isso com uma frequência muito grande. O paciente estava segurando bem até 2020, estava tranquilo. Chegou a pandemia, aquele negócio, e agora? O que vai ser do futuro incerto? Estou trancado dentro de casa, não tem academia, que o paciente às vezes ia num ritmo bom, não tem academia, o futuro está incerto.
aquele placar na televisão, que é um placar macabro, né? Todo dia aumentando o número de óbito, que deixa o paciente desesperado. O tópico, inclusive, compulsão alimentar. Muitos pacientes que controlavam isso, veio a ansiedade pela própria pandemia, pela incerteza do futuro, era tudo novo, o paciente não sabia, e agora, meu Deus, eu estou vendo aí esse tanto de morte, será que o próximo sou eu? O que acontece? Vou viver como se não houvesse amanhã. E aí chutou o balde, literalmente. E isso foi uma grande dificuldade, porque depois ele teve um ganho de peso importante nesse período aí de 2 anos, e agora ele está desesperado, falando assim, doutor, eu já fiz a bariátrica, e estava tranquilo, estava bem, reganhei 20, 30 quilos, o que eu faço? E o senhor responde o quê? Existem opções ainda endoscópicas, existe o plasma de argônio, existe a sutura endoscópica, mas qualquer método que eu fizer a esse paciente, eu preciso muito que ele retome aos cuidados que ele tinha antes. Nada vai resolver se o paciente ele não foi inserido no tratamento. Então, o que significa? Ele precisa largar aqueles hábitos errados que ele voltou a ter, que fez ele ganhar peso. Na prática é isso. O que seria o argônio? Com os anos, é natural que a anastomose, que é a emenda feita do estômago com o intestino, que é uma área de fibrose, ali onde foi feita uma costura, ela vai se alargando naturalmente com os anos. E o paciente bariátrico sabe bem quando eu digo isso, que é aquela sensação que ele diz para mim assim, doutor, agora o alimento desce tranquilo. Antes eu comia e travava. Agora eu consigo comer e está passando. É a principal queixa que o paciente tem quando a anastomose de fato está dilatando, porque aquela restrição tão intensa deixa de existir. Ele consegue comer. Na prática é isso. Ele come e fala assim, doutor, antes eu comia lá meio sanduíche e ficava lotado. Agora eu vou ao shopping, peço um sanduíche com batata e tudo desce tranquilo, eu consigo comer. Então, esse é um indicativo que essa anastomose dilatou, está descendo com facilidade. É um problema quando o paciente ele usa isso para voltar aos hábitos de antes. Eu tenho casos de paciente que eu faço a endoscopia, a anastomose está de fato dilatada e esse paciente não teve reganho de peso. Porque ele já se educou. Ele já se educou, exatamente. Eu gosto muito, doutor, do exemplo do balão gástrico, que é maravilhoso. É um balão que fica ali literalmente com uma figura física ali, né? De empachamento ali, ocupando espaço. Nesse espaço não cabe muita comida, aliás, não cabe quase comida nenhuma, o paciente vai emagrecer. Sim. 6 meses. 6 meses. Agora já tem de 1 ano. Já tem um balão de 1 ano para ele ter mais tempo. Maravilha. Ter mais tempo de quê? De se educar. De se educar. De mudar a chave, de virar o disco, de virar a forma de encarar a vida, o mundo, a comida. Sim. Né? E aí a gente volta para aquele primeiro ponto. Mas e aí? O balão te ajudou a emagrecer. Perfeito. E para manter magro? Reeducação. Se você não se reeducou, você vai reganhar peso. Mas não vai se reeducar depois que tirar o balão. Tem que se reeducar enquanto está com o balão. Está em uso com o balão. É muito bacana esse universo de possibilidades que se apresentam depois que o paciente fez a bariátrica. Porque também existem cuidados importantes com a absorção de alimentos. Se ele tirou, em alguns casos, tipos diferentes de cirurgia, uma parte do estômago que tem absorção importante de nutrientes, você precisa prestar atenção nisso. Fator intrínseco da vitamina B12, que é produzida no estômago. Então, o paciente faz a bariátrica, esse fator intrínseco, que é uma ligação que é feita na vitamina B12, que vai ser absorvida lá no intestino. Mas esse paciente, ele naturalmente vai ter uma deficiência de B12. E isso tem que ser acompanhado, avaliado, e ele tem que fazer uma alimentação balanceada e certa. O mais comum que a gente vê é o paciente tanto da bariátrica quanto dos métodos de emagrecimento é o seguinte, o primeiro ano é uma maravilha, o paciente segue certinho, vai nas consultas, ele consegue o que quer, emagrecer, tranquilo, então beleza, até logo, não preciso mais. E aí desaparece do acompanhamento, não só comigo, mas com o nutricionista, com o psicólogo, com o psiquiatra, porque ele chegou onde queria, acha assim, agora estou tranquilo, está no piloto automático. Quando ele vai voltar? Alguns anos depois, quando ele viu, eu falei, o negócio aqui está dando ruim, sozinho não está indo. Estou reganhando peso, estou precisando, ou então quando começa a queda de cabelo, ele começa a perder disposição, que é outra coisa muito importante. Às vezes o paciente
acha que tem que comer pouco para emagrecer. Já está errado, ele tem que comer certo, não comer pouco. É o primeiro erro. O que é o problema de comer pouco? Vai faltar energia. A pessoa não vai ter ânimo para fazer nada. Ah, doutor, eu não aguento ir para academia. Eu vou para academia, eu faço lá 10 minutos de exercício, estou tonto, fico suando e tudo, porque está faltando energia mesmo para o seu corpo. Uma orientação, né? Por isso as nutribariátricas são tão importantes, sim, né? Muito. Sobre os elementos mais importantes em cada refeição do dia, sobre essa mudança, né, de padrão alimentar, né, doutor? E ter muito cuidado com o que é jogado para o paciente na internet. Isso eu acho que é um grande... A internet ela é uma grande aliada, mas ao mesmo tempo a internet, quando é usada de uma forma errada, primeiro, não existe caminho fácil. É a primeira questão que o paciente tem que milagre, entender. Não mágica. Tem. Fuja daquelas orientações de internet que é assim, olha, perca 10 quilos em um mês tomando água com limão de manhã. Não existe isso. Não, isso mas diz que sim, água com limão, só se o limão tiver a 15 quilômetros de casa, aí, você tem que ir lá vai lá buscar andando. Volta correndo e resolve. E volta correndo. Aí, pronto. Mas, doutor, eu iria além dessa questão. Eu acho que até mesmo com a cirurgia bariátrica, se você colocar aqui a nossa telespectadora, nosso telespectador, se coloca hashtag bariátrica, tem várias indicações de, olha, eu fiz a bariátrica, a receita é assim, assim, assado. É preciso confiar no médico, é preciso acreditar nessa informação médica, informação útil, científica, com embasamento e estudo médico, né? Sim, não, totalmente. Eu acho que é um método que comprovadamente ele vai ajudar o paciente, lembrando que cada paciente vai ter uma indicação específica. Não é aquele paciente que pretende perder 20 quilos e falar, quero fazer uma bariátrica. Não, não é por aí. Você tem outras opções de tratamento que não precisa da bariátrica. Ou um erro até maior no meu ponto de vista, tem paciente que ganha peso para atingir o IMC mínimo para fazer uma bariátrica. Olha que loucura. Qual é o IMC mínimo? 35. O paciente tem que ter um IMC de 35 para mais. Se ele tiver 35, ele precisa ter duas comorbidades associadas à obesidade. Por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas articulares ou IMC a partir de 40. Então, que é o grau de obesidade, grau 3, esse paciente já tem indicação cirúrgica também. Mas às vezes o paciente, por exemplo, qual a indicação do balão intragástrico? IMC a partir de 27, é aquele paciente que tem sobrepeso, ele nem atingiu a obesidade ainda, então se o paciente tem um IMC de 27 a 35, opa, tem um balão aqui, que é um método temporário endoscópico que não causa desabsorção, que o paciente pode tentar fazer. Se resolver o problema dele, ótimo, tranquilo, não resolveu o problema, vamos tentar outros métodos. E não quer dizer que uma coisa não resolveu para um e não vai resolver para o outro. É isso que eu acho também muito importante. E o paciente não achar, às vezes chega um paciente lá com IMC 31, falou, olha, o seu IMC não cabe para bariátrica, não é indicação e tudo. Ah, então eu tenho que engordar quanto? Não, é o caminho oposto. Então, o que eu posso fazer para perder o peso e atingir, sabe? E isso, às vezes, é uma coisa que faz com que a gente fique surpreso, principalmente do ponto de vista quando a gente fala planos de saúde. Eu, como médico, acho que às vezes existe uma certa maldade em relação a essas indicações de plano de saúde, exatamente por isso. Porque se o paciente chega ali com IMC 34,5, o plano não autoriza, não autoriza. O que o paciente fala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar peso para o plano autorizar. Isso, assim, é uma coisa que é um pouco complexa, né? Quando a gente entrar numa discussão mais aprofundada disso, poxa, será que então isso não é um incentivador de fato para o paciente ganhar peso, para o plano autorizar? É umas coisas um pouco difíceis da gente lidar. Acho que a resposta para isso tudo é também ampliar o conceito da cirurgia bariátrica, porque ela tem um nome completo, bariátrica e metabólica. É uma luta dos médicos para que ela também seja indicada para o combate à diabetes. Aí estão falando de síndrome metabólica, então esse diagnóstico pode ser até mais abrangente, né, doutor? Certamente. O paciente, por exemplo, que tem um
diabetes. Vamos citar o caso aí do jogador de futebol lá do Rio, que é famoso, que é o Romário. Ele fez uma cirurgia metabólica. Por que que ele fez? Ele era obeso? Não, ele tinha um diabetes que não era possível controlar. Ficou magro, né? Ficou, exatamente. A perda de peso é uma consequência. Porém, ele controlou a diabetes. Por que que ele fez o procedimento? Não foi porque ele queria emagrecer. Ele precisava perder 10, 12 quilos. Então, a indicação cirúrgica dele foi diferente. Ele estava com um diabetes descontrolado, já tentou todos os tipos de tratamento e não resolveu. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a obesidade, como doença multifatorial, ela também às vezes pode exigir a associação de tratamentos. Às vezes esses novos medicamentos injetáveis, que eles são bons por um determinado tempo ou com um tempo de indicação restrito, que agora está na mídia, né? Os novos subcutâneos, basicamente tem essas canetas de uso diário, uso semanal, e aí fica na mídia e o paciente fala, opa, resolvi, isso aí é o que eu... Não é bem assim. O paciente bariátrico pode usar? Às vezes ele vai ter indicação. Aquele paciente que vem uma perda de peso, estabilizou ali, a gente pode associar medicamento para voltar a ajudar o paciente a ter uma perda de peso durante um tempo, sabendo que é como se você desse um empurrãozinho, mas aquele empurrão tem um limite, vai chegar até ali, a partir dali já não resolve mais. Então é como se você estivesse só recolocando o paciente no caminho certo para falar, ó, vamos voltar aqui, porque a partir daí você tem você. Aí é com você. Sim. Mesma coisa do argônio. O que é o argônio? Por endoscopia, igual a gente estava falando, eu vou lá no buraquinho de saída do estômago, faço uma cauterização para aquele buraquinho que alargou voltar a ficar apertadinho e o paciente que agora deixou de ter aquela restrição quando come, aguenta comer o sanduíche inteiro, o estômago dele permanece pequeno, porque ele fez a bariátrica. Só que eu fechando o buraquinho de saída, aquele pouco que ele come vai encher o estômago e não vai descer rápido. Então ele vai comer pouco. Uma reconstituição ali do que foi feito. Do buraquinho de saída. Imagina o estômago como um saquinho pequeno, só que aquele saquinho pequeno tem um buraquinho grande de saída. Tudo que eu jogar no saquinho está passando. Quando eu fechei de novo o buraquinho, aquele saquinho vai segurar bem. Sim. Mas não segura líquido. Sim, sim. Eu posso deixar pequeno que o líquido passa. O líquido, aí que está o problema. Leite condensado, né? Cerveja. São os líquidos calóricos em geral. Tem que mudar. A chave só gira do lado de dentro. Não existe mágica, não tem remédio milagroso, né, doutor? Não, totalmente. E outra coisa totalmente relacionada à obesidade, ansiedade. Sim. O paciente fica ansioso. Eu ouço muita frase no consultório que é o seguinte, doutor, eu engordo porque eu sou ansioso. Ó, são duas coisas. Primeiro, se você estiver ansioso, eu te trancar dentro do seu quarto sem nenhuma comida, você não vai engordar. Não tem jeito. O que te faz engordar é ingerir mais calorias do que você gasta. Então, a ansiedade, ela te leva a comer sem ter fome, e comer sem ter fome, você vai ingerir muitas calorias que vai te fazer engordar. Então, é um efeito indireto. Mas estar ansioso por si só não te faz ganhar peso. Então, mas a gente tem que tratar a ansiedade. Tem que conversar sobre isso, tem que procurar ajuda para tratar tudo isso. E a mensagem que fica é: a cirurgia bariátrica não é o fim da linha, não, é o começo da caminhada. É o começo do tratamento. Tá bom. Doutor, muito obrigado, sucesso. Doutor Bruno Queiroz Sander participando aqui conosco. Volte sempre, doutor. Grande abraço. Eu que agradeço, é um prazer. Valeu. E a gente fica por aqui também, agradecendo a sua companhia. Nosso WhatsApp aí é o 999... Qual é, Madurinho? 997915990. Mande suas dicas, suas sugestões, suas perguntas aqui pra gente. Até a próxima. Saúde!